Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Compartilhar novamente. Nós vamos trabalhar hoje com texto dissertativo argumentativo, usando o material de revisão, do qual eu fiz parte de um projeto do Pré-ENEM Digital Gold, que é um projeto do Estado de Mato Grosso, para os alunos de terceiro ano que vão fazer o Enem no próximo final de semana, agora dia 17. E esse material, ele traz, vocês podem baixar ele e outros também na plataforma da Aprendizagem Conectada, e para vocês da universidade eu vou postar no SIGA. Primeiramente, o que é um texto dissertativo argumentativo? Dissertar significa dizer o seu ponto de vista, dizer o que você pensa. Dissertar, dizer, expor a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista. Argumentar é convencer sobre o que você pensa. Então, um texto dissertativo argumentativo, ou a dissertação argumentativa, como está aí, é esse texto que você vai pôr o seu ponto de vista e vai convencer o seu leitor sobre a forma que você pensa. Sempre, se você for fazer o Enem, for fazer um concurso, respeitando a quantidade de linhas, geralmente são 30 linhas para a produção, e se vocês que já estão na universidade, depende do espaço que vão dar para vocês para a produção desse texto dissertativo. Pode ser de uma lauda, 2 laudas, 3, depende do que se solicita a vocês, tá? Vou falar, então, com uma ideia de que vocês podem fazer futuramente um concurso público, talvez alguns de vocês prestem o Enem também, então, é nesse sentido. E quem constrói um texto de 30 linhas, com uma ideia de estrutura de 4 parágrafos, com 7, 8 linhas cada um deles, constrói com 2 laudas, 3 laudas, 4 laudas, tranquilamente. Entendendo o que é um parágrafo padrão, por exemplo. Então, o texto é composto por 4 parágrafos. O primeiro deles é a introdução. É interessante que se faça uma contextualização desse tema, apresente a tese na direção do que você vai argumentar. Por exemplo, temos a questão de falta de água no país. Nós sofremos esse ano, em especial nós aqui, uma região que tem muita água, mas que tem períodos de muita seca também. E por que falta água? Esse porquê, quando você responde, é o seu ponto de vista. Falta água porque faltam políticas públicas para o quê? Retirar a água de um rio que tenha maior porte e cuidar das nascentes dos rios menores. Falta água porque a população utiliza muito mal, não reaproveita. Então, eu coloquei dois vieses a se conduzir, 2 caminhos. Isso é a tese e a direção dos argumentos. Então, nessa mesma perspectiva, poderia-se criar o desenvolvimento falando da falta de políticas do governo na questão de cuidado com nascentes, córregos, e a falta de consciência, de estímulo da sociedade na questão do consumo da água, do reaproveitamento. Usar água de lavar roupa para a jardinagem, para lavar a área, nesse sentido. Os parágrafos, eles têm esse tópico frasal. O tópico frasal é uma reafirmação, é um resuminho do que você disse na tese, é uma retomada e um caminho do que será escrito no parágrafo. Então, por exemplo, a priori, a falta de água em muitas cidades brasileiras é de responsabilidade do governo, que
não proporciona políticas adequadas para o manejo da água no país. Então, eu coloquei isso como tópico frasal. Desenvolveria essas ideias, trazendo, por exemplo, o repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural? São citações. É o seu texto fazendo links, fazendo intertextualidade, fazendo referência a algo que está externo, fora, dando mais credibilidade ao seu texto. Então, quando você cita um filme, uma série, uma obra literária, uma obra de teoria, quando você menciona os dados do IBGE, que muita gente sofre com falta de água no país, tudo isso é repertório sociocultural e que reflete num repertório de atualidade. Quando você coloca, por exemplo, nesse sentido de que, exemplo, 30% da população não tem água nas torneiras todos os dias. Então, você trouxe um problema com dados IBGE atual. Hipotético, não pesquisei isso. E aí finaliza o parágrafo. Como que eu finalizo? Eu tenho que mostrar que eu estou fechando. Então, é assim, usa conjunções como assim, desse modo, dessa forma. Tem que mostrar que você está fechando esse parágrafo. A ideia de um parágrafo padrão é que você desenvolva 4 períodos grandes. Então, tópico frasal, repertório sociocultural, repertório de atualidade, trazendo o problema e mostrando o que está acontecendo, e fechando a ideia até já com o início de solução. Desse modo, é necessário que o governo reflita sobre as ações, e assim vai, né? Reflita só não, né? Tem que agir também. Então, seriam 2 parágrafos dessa forma, né? Um falando do governo, outro da sociedade que desperdiça água, por exemplo. E a conclusão é uma retomada do que foi colocado anteriormente. Então, se eu falei de governo e sociedade que não trabalham bem com a água, né? Desperdiça e falta investir, cuidar também das nascentes. Então, essa é a parte de retomada, quando menciono os dois. E aí vem as propostas. Quem que pode resolver isso? Sempre é o governo. O governo é o responsável por tudo isso. E depois é alguém. Pode ser a própria sociedade, nessa ideia de reuso, pode ser a mídia, pode ser a escola. O que mais? Pode ser a própria internet, né? Então, a mídia televisiva e a mídia na internet, por exemplo. Então, tem muitos agentes que podem resolver isso. Você pode detalhar mais esse primeiro agente, que é o governo, com políticas para cuidar de nascentes, nesse sentido, cuidar das APPs, cercar essas APPs para que não se jogue lixo nelas, limpar as APPs também, né? Quem não sabe o que é APP? É a área de preservação permanente. Toda aquela área em volta do córrego do rio. Tá? Aqui tem um exemplo disso. Olha bem o texto. Contexto do tema, então. O que está em vermelho é o contexto do tema, o que está em azul é a tese, e o que está em verde é a direção dos argumentos. É onde que vai direcionar, então, os 2 parágrafos. Ao longo do desenvolvimento de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades, tá? Colocando de forma geral histórica. No século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Então, a forma que o governo tinha de manipular as pessoas era a partir do cinema. Como que eu vou fazer com que entendam a minha mensagem? Faço com que eles assistam alguma coisa e atinge muito mais gente. E aí, o que eu penso de tudo isso? Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente, como entretenimento, nota-se que, na contemporaneidade, a sua limitação social em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Então, o que está dizendo? Que o cinema passou, mesmo sendo popularizado, ele ainda é da elite, porque o ingresso, o preço é muito caro,
né? É caro, não muito caro, mas é caro, né? Todo mundo que tem R$ 20, se você vai com a família inteira, são R$ 80. E é muito difícil entrar sem consumir pipoca, alguma coisa que seja. Então, uma ida ao cinema para uma família, o casal e mais 2 filhos, não fica menos de R$ 100. Então, é um entretenimento, digamos que, né, mediano, e por isso que é colocado, então, como elitizado. Então, tudo isso aqui é introdução. Contextualizou o tema, trouxe o que pensa e o que é essa visão negativa aqui. Ó. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. Então, essa visão negativa do cinema, por parte da população também, acontece aqui na cidade. Eu já levei estudantes de 17 anos no cinema que estavam indo pela primeira vez, porque os pais não levaram, eles não se sentiram estimulados aí, e a questão do preço também, né? Em primeira análise, então, essa parte é o desenvolvimento já. Perceba que isso é o tópico frasal, é uma repetição do que está aqui na tese, nos argumentos, para dizer o que norte que vai caminhar o texto. É uma repetição, mas claro, com progresso do texto. Em primeira análise, é evidente que a hierarquia ideológica da produção cinematográfica, como um dos recursos destinados às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou-se a exclusão de classes inferiores. Então, percebe que é uma repetição com mais detalhes. Isso é progressão textual. É você avançar quanto à argumentação. Quando eu faço esse tipo de coisa, como é que eu linko com o que foi dito anteriormente? Nessa perspectiva. Essa expressão nessa perspectiva, ela está resumindo o que foi dito anteriormente. Segundo Foucault, filósofo francês, o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Aí, ponto. O que é isso, gente? É repertório sociocultural. É trazer um teórico para falar sobre comportamento social, sobre linguagem, mecanismos de controle, né, nesse sentido. E agora eu vou linkar esse repertório com a realidade. Então, sob a ótica Foucaultiana, né, que vem de Foucault. Então, que termo que eu uso? Seguindo o pensamento de Foucault, sob a ótica de Foucault, na direção dos argumentos de Foucault, da teoria de Foucault, nesse sentido que a gente coloca para articular cada uma das partes do texto. Sob a ótica, né, Foucaultiana, é possível observar que o discurso homogêneo introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio que de todos os indivíduos têm os direitos ao lazer e ao entretenimento. Não está dizendo aí, mas isso aí são coisas da Constituição do nosso país, né? Temos direito à saúde, educação, moradia, lazer, entretenimento, e assim vai, né? Artigo 5º da Constituição. E aí, para fechar o parágrafo, novamente, um elemento coesivo, né, mostrando que é conclusão, por isso que é desse modo. Desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual constitui com a exclusão do restante da população. Então, elitista é de elite, né? E então perpetua a ideia de que ainda pertence à elite ir ao cinema. Foi retirado o terceiro parágrafo desse texto com uma ideia estética de mostrar as 3 partes, tá? Mas ele teria a mesma ideia: tópico frasal, repertório sociocultural, repertório versus atualidade e finalização do parágrafo, tá? Quando você pensar um parágrafo padrão desse jeito, com 4 períodos, como está aqui, ó, 4 cores, 4 períodos, ele fica perfeito. Tá? Isso é um parágrafo padrão
né, que se espera de vocês, então, para a construção dos seus textos, tá? Ó, pode ver aqui também tem 4 períodos, né? Aqui, esse primeiro faz parte da contextualização do tema, tá? É isso que se espera Tem que ser sempre assim? Não. Né? Se você fazer um texto maior do que 30 linhas, você vai ter parágrafos menores e maiores. Mas sempre nessa perspectiva, apresenta, desenvolve e conclui. Tá? E é a conclusão que, para o texto dissertativo argumentativo, chama-se proposta de intervenção, que é a solução também. Então, a conclusão do texto dissertativo, para o concurso, para o Enem, refere-se a isso. Depreende-se, portanto, a marca de conclusão aqui, a relevância da igualdade do acesso ao cinema no Brasil. O tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, aqui está repetindo o tema da prova. Para que isso... Acho que essa luz está muito amarela aqui, tá? Eu não sei, eu não estou me vendo na câmera. Vocês estão aí? Sim. Sim. Vamos ver aqui. Sim. Tá a diferença. Mas essa luz deve dar sono, cara. Mudou para vocês aí um pouquinho? Tá quase do mesmo jeito. Mudou pouca coisa. Eu acho que ela dá sono. É só sentar na frente dela e começa a abrir a boca. Vamos lá, vamos terminar. Para que isso ocorra, é necessário, você pode perceber que essa aqui é uma expressão que é comum no texto, é necessário, é evidente, tá? Aqui não foi colocado, mas os outros parágrafos têm esse tipo de construção. Tá? Para que isso ocorra, é necessário que o Estado, que é o Estado com E maiúsculo é o país, né? É a nação, o E minúsculo é cada parte dele, né? Proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto com a difusão da importância da produção cinematográfica no cotidiano. Nos meios de comunicação, por meio de anúncios, a fim de colaborar com o acesso igualitário. A ideia é esse, né? De ter um acesso igualitário. Então, ele foi feita uma proposta para o governo, como o governo fazer isso. Ademais, ou seja, além disso, a instituição educacional, não colocou escola, nem MEC, deve proporcionar aos indivíduos, não colocou alunos, nada, colocou aos indivíduos, uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, como entretenimento destinado às elites, por intermédio de debates e palestras nas áreas de ciências humanas. Não colocou na geografia, na história, filosofia, sociologia, colocou nas áreas. Quando eu falo na área, quer dizer, de ciências humanas, isso também engloba a própria linguagem que se discute, que se vê também, né? Então, cabe na escola se inserir esse tipo de debate como objeto de esclarecimento populacional. Assim, haverá, tudo que você escreve aqui, uma possibilidade, é um projeto, né? Então, por isso que é sempre futuro o verbo. Haverá um acidente estável que colabore com a acessibilidade geral ao cinema no país. Esse é um texto nota 1000 do Enem 2019, da Alana Miranda Delfino. Tá? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa até então? Uma pergunta, professor, a utilização daquela parte lá, Estado, como país, a gente pode estar utilizando para não estar repetindo várias vezes, se estiver falando Brasil, país. Perfeito. Uhum. Ou tem alguma regra assim que a gente não pode estar utilizando aquilo de qualquer forma? Então, você tem que fazer variação vocabular mesmo. Então, você pode colocar o governo federal, o estado, o Brasil, o país, né? Depende de como você vai colocar. Nessa parte final aí, você vai colocar quem vai fazer, aí é interessante colocar o estado ou o governo federal. Mas o estado fica melhor porque ele representa o tudo, né? Tá? O que mais?
Você falou sobre lauda lá no começo. Essa lauda, ela tem uma quantidade, eu ainda não olhei ainda na ABNT, ela tem uma quantidade de parágrafos, dígito não, escreveu ali, ó, fechou a página, acabou, não tem problema. Não. Depende, Sebastião, do que para que é esse texto dissertativo. Você pode fazer um concurso público que tem 60 linhas, o texto seu dissertativo. A maioria deles tem 30 ou 40, né? O Enem pede 30 linhas, o máximo. Então, depende da proposta. O seu professor pode pedir um texto dissertativo de 2 laudas, de 3 laudas. Então, depende de quem solicita isso. Tá? Na BNT não tem regimento para restringir isso ou aquilo, não. Tá bom? O que eu disse é que vocês procurem fazer 4 períodos em cada parágrafo, e nessa divisão que você consiga colocar uma retomada, desenvolver e concluir em cada um deles, para ser um parágrafo padrão. Não, sim, eu também, depois, eu coloquei, tinha anotado aqui, mas depois você explicou ali, eu vi o parágrafo padrão aqui, que era direitinho, com 4 períodos, né? Aham. Eu estou questionando a questão da lauda. Oi? Eu estou questionando a questão da lauda, porque a lauda é uma página, né? Você é uma página que você escreve, né? Isso. Então, essa parte que eu estou perguntando, de quantas linhas, se tem uma quantidade de frases, de coisas, alguma na lauda. Então, você já disse que depende do que vai escrever, né? Isso. Porque às vezes igual você falou, o professor pede um texto de 2 laudas, mas aí essa lauda ali eu posso escrever uma letra grande ou uma letra pequena, e é nessa questão que eu estou perguntando, porque às vezes eu posso escrever, bom, lógico, se for digitado vai ser daí tudo igual, né? Mas se for escrito, se for manuscrito, eu posso colocar uma letra maior, uma letra menor, fechou a lauda, é nessa questão que eu estou perguntando. Fechou a lauda, acabou, não tem problema. É isso. Tá. Por exemplo, a Unemate, antes, ao invés de fazer uma redação, tinha 5 questões dissertativas de até 10 linhas cada uma. Então, você escreveria um parágrafo padrão de até 10 linhas para responder. Então, depende de cada avaliação. Entendi. Tá certo, então. O que mais, gente? Professor, outra dúvida a respeito dos parágrafos. Cada um ele é constituído pela apresentação do tema, o desenvolvimento e a conclusão, cada um deles em si, né? E a respeito ali da retomada, que o senhor falou nos 2 últimos lá, aqueles 2 últimos vai retomar o parágrafo anterior, o desenvolvimento anterior, ou vai pegar lá da tese, lá em cima? Lá em cima na tese. Sim. O segundo parágrafo, ele é um tópico frasal, mas é uma retomada de um dos elementos em discussão aqui, né? São 2 coisas que vão se discutir no texto. Uma delas é a parte da elite, né, que não é só para elite, então é desconstruir isso, e a outra parte de que é muito caro, né? Então, a ideia de igualdade de acesso, né? E a ideia de de exclusão das classes, certo? Isso tudo está aqui, que é a tese, né? A tese e os argumentos dela. Essa primeira parte do segundo parágrafo é uma retomada, mas na verdade é um tópico frasal desse elemento que estou discutindo, com novas coisas, com novos argumentos, né? O terceiro parágrafo vai ser a mesma coisa, uma retomada do segundo elemento em discussão da introdução da tese, e aí o último é uma repetição geral, né? A proposta é o quê? De ter igualdade de acesso. Então, por isso que é uma ideia de retomada geral, tá? Sim, entendi. Porque, assim, no meu terceiro ano, nós focamos bastante em redação, quase o ano todo fazendo redação, mas, assim, por ser uma coisa muito maçante, aí ficou meio enjoativo aquele tema, sabe?
Aí, não, tipo, a gente pega meio por cima as coisas. Não ficou muito especificado o que quer dizer, né? Sim. O que mais, gente? Vocês têm que cuidar, sempre que vocês respondem, para não ter um tangenciamento desse tema. O que é tangenciar? É escrever, não escrever exatamente o que se pede, né? Às vezes está sobre o assunto, mas você fala de outra coisa. Por exemplo, digamos que você peça para você escrever sobre o esgoto, né? Tem um outro nome para isso aí. Como é que é o nome? Saneamento básico. Saneamento básico, obrigado. E aí você coloque isso, mas você tenha uma tendência a escrever sobre água, que está interligado, porque o saneamento básico é para tratar o esgoto, para depois reaproveitar a água, mas se você não cuidar com o que você direciona, vai caracterizar um tangenciamento, dependendo do que for, até uma fuga de tema. Então, numa prova que vai fazer, seja do Enem, de concurso, você vai sempre usar as palavras que tem no tema. Por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essas 4 palavras, elas devem fazer parte do seu texto. Elas devem estar tanto lá na introdução quanto na conclusão do texto. Sejam elas idênticas ou sinônimos delas, para você realmente estar escrevendo dentro do tema, né? Outra coisa, se pede para você discutir algo que é do Brasil, você até pode trazer exemplos de outros países, mas tem que dar solução para o Brasil. Tá? Tem gente que esquece disso, e aí fala que na Europa é assim, assado, e fica por lá. Não resolve o nosso problema. Tá? Vocês podem colocar o que caracteriza como repertório sociocultural. Exemplos, dados estatísticos, então IBGE e outras pesquisas que tiver. Não inventem dados, né? Peguem realmente dados válidos. Fatos comprováveis também, então, se você lembrar uma matéria, algo que você leu nesse sentido. Citação ou depoimento de pessoas. Você leu um artigo e a pessoa falando sobre saneamento básico. Você lembrou uma ideia dela, então coloca de acordo com Sérgio Mota, saneamento básico é essencial para o Brasil, tal, tal, tal. Então, você fez uma citação indireta dessa pessoa. A alusão histórica, igual tem no exemplo que vocês viram no começo do texto, é mencionar um fato histórico que tem a ver com o nosso problema atual. Olha essa ideia de sugestão de linhas. Aqui está errado, tá? Deveria ser 7, na verdade. Pode ser 7887, pode ser... não coloca 9 em nenhum deles, tá? Se for só 30 linhas, por exemplo. Então, 7887, 8787, poderia ser 877 também. Mas, na conclusão, você, como tem que detalhar também, você pode usar mais linhas. Então, pode ficar 8778, se você quiser. Né? Acho que aqui seria isso, né? 7 aqui, mas ele fica igual esse aqui também. Tá? Nessa perspectiva, então, de não colocar nenhum com mais de 8, fica muito desigual, se você pensar. Se são 30 linhas, eu fizer um parágrafo com 10, quer dizer que eu já usei 33% do texto só com um parágrafo, fica desproporcional. Então, ter esse cuidado quanto a isso. Eu vou mandar para vocês esse material, ele dá exemplos de como você inserir elementos estatísticos, da filosofia, alusão histórica, né, de contestação e inserindo a Constituição, por exemplo. Olha esse parágrafo aqui, então, pensando num parágrafo padrão, né? Já começa fazendo uma citação. Segundo o filósofo Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Sob essa ótica, como que eu linko quem foi mencionado? Não vou colocar assim, dando sequência do texto, né? É inegável, não. Como colocar sob essa ótica, ou seja, de acordo com Nietzsche, né?
a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. Né? Falei e li, ficou sem tom. No entanto, ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, é uma ideia de retomada do tema. É notório, lembra que eu falei? Tem essas expressões, é inegável, é relevante, é notório, que isso aqui é a característica do texto argumentativo. É notório que o entendimento de Nietzsche não tem sido considerado, deveria ser, né? No país. Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e a escassa abordagem do problema agravam essa situação. Então, aqui a gente tem a definição do tema. O que vai ser discutido, né? A negligência governamental e a falta e a escassa abordagem do problema, ou seja, não há discussão social também. Um exemplo, então, mostrando esse juízo de valor e apresentando o tema. O material é bem didático, porque traz as cores, também mostra cada uma das partes para vocês, tá? Uma ideia do desenvolvimento, deve ter ficado bem claro para vocês. Você pode linkar com o que o seu texto para você argumentar? Com o que você lembrar. Você pode fazer uma alusão ao jogo de xadrez, que cada um tem seu papel, por exemplo, e aí trazer para a sociedade, cada um tem seu papel também, quem está no executivo, legislativo, judiciário. Né? Por exemplo, vamos ver se vocês sabem. Vocês estudam em qual poder? Como é que é a pergunta aí, professor? Como é que é a pergunta? Não entendi. Vocês estudam em qual poder? Poder legislativo, não, executivo. Todo mundo de acordo, Sebastião? Eu ia chutar no legislativo. Você cria lei, Jailson? Executivo, Jailson. Você cria leis? Não. Não, então não pode ser legislativo. Legislar, criar leis. Você julga as pessoas para ir preso, para ir condenado, isso e aquilo? Não. Não, então não é judiciário. Então o que você faz? Você obedece às leis? Sim. A universidade cria um edital, você entra para estudar lá. O que é isso? É ser legislado. É trabalhar obedecendo às leis. Então, alguém cria, alguém executa, alguém julga e outros, a maioria, né, é do executivo. É o maior poder que tem, é o maior, onde tem mais gente trabalhando e que serve também, atende muito mais gente. Tá? Então, a saúde, a educação fazem parte do poder executivo. Exatamente, era isso que eu ia falar, né? Porque são os governantes que mantêm as instituições de ensino, né? Então, não são os deputados, não são os vereadores, não são os senadores, são os governos. Lógico que os deputados, os senadores, eles auxiliam para que isso seja melhorado, né? Mas é o governo, de forma geral, que executa as ações da educação, né? Tá vendo? Vocês nem sabem onde estão. É um problema nacional isso aí. Tem gente... Eu pergunto isso em escola, em sala de aula, as pessoas não sabem onde estão. Vocês estão no executivo, estão sendo servidos pelo executivo, né, na universidade. Vamos dar sequência aqui, então. Então, eu estava falando de repertório, né? Então você pode trazer essas áreas do conhecimento, marcar esses juízos de valor, o que você vai discutir sobre isso. Por exemplo, nós temos um índice alto de evasão na universidade. O que você pode falar sobre isso? O que você opinar sobre isso é o seu juízo de valor, é o seu julgamento. E aí, baseado em que você vai respaldar a sua argumentação? Que tipo de citação você pode trazer para dar mais respaldo ao que você pensa? Tudo isso tem que ser apresentado, então, no desenvolvimento. Tá? Acho
ficou bem claro essa parte também de tópico frasal. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui, na conclusão, né? Quem que vai solucionar os problemas, que é o agente? Quem que é o agente? É o governo, a sociedade, a família, a escola, o MEC, o SUS, né? Alguém vai arrumar esse problema, vai solucionar. O principal é o governo. Então, geralmente, na primeira proposta, se coloca o governo, e na segunda, um dos outros que eu mencionei, ou outros também, ONGs, assim por diante. O que o governo vai fazer? Que tipo de ação? Criar políticas públicas para melhorar o saneamento, ampliar o saneamento básico no país. Aí, o meio e o modo, a partir de parcerias público-privadas, é um exemplo. Para quê? É o efeito. Para que vai fazer isso? Para reduzir as doenças, em especial nas cidades e periferias das pequenas e médias cidades também. E isso aumenta os casos de doenças no país. Né? Quando tem esgoto a céu aberto, traz mais doenças à população e automaticamente gastos à saúde. Então, uma ideia de solução para isso. E o que a sociedade pode fazer com o saneamento também? Ou algum tipo de política? O que vocês poderiam pensar? Como que seria esse cuidado da sociedade? Só de não jogar lixo na rua, que vai depois para os rios, que atrapalha também essa parte do saneamento, já é uma ação popular nesse sentido. Eu passei lá no Barcelona e tem lá 3 lagoas muito bonitas no Parque da Família, porém, infelizmente, vem enxurrada de vários bairros que traz lixo que as pessoas jogam na rua e é levado e estão lá. É um lugar lindo, mas que tem um pouco de lixo em razão de tudo isso. Então, quem que pode tomar a primeira iniciativa? A sociedade. Eu vou lá na academia da terceira idade e eu vejo bastante mato no chão. É dever de quem limpar? Da prefeitura. Né? Colocar alguém para limpar tal. Porém, pensa assim, se cada pessoa que vai lá na praça fazer atividade física retirasse um mato, toda vez que vai lá, não teria nenhum mato lá. Com certeza. Porque vai muita gente. Se você vai 10 vezes no mês, são 10 matos que você arrancou. Entende que é uma ação popular simples, mas que resolve? Né? Meio, efeito, tudo que causa também. Então, isso é dar soluções para problemas. É verdade, né, professor? Como dizem, né, se às vezes a população não se coloca no lugar em poder se ajudar, em estar fazendo sua parte, ainda quer cobrar do governo para estar fazendo a parte dele, se nem ele mesmo estão fazendo, né? Concordo. Desse jeito. Mas isso já é normal no Brasil, né? Falta de cultura mesmo, né? Infelizmente, a gente costuma jogar a responsabilidade para o outro, não é nossa, né? Responsabilidade. O outro tem responsabilidade, nós não temos responsabilidade. Nós, eu digo no geral, né? Porque se a gente for olhar mesmo, são pequenas coisas que a gente pode fazer, que pode mudar muita coisa, igual o exemplo que o professor colocou aí, de for lá tirar um mato de uma vez. O lixo orgânico, por exemplo, a gente não costuma separar isso. A gente põe tudo junto no lixo. E o lixo orgânico você pode utilizar para fazer um adubo orgânico, fazer alguma outra coisa. Né? Então, são muitas coisas que a gente pode fazer dentro da nossa casa, mas que a gente não faz. A gente acha que é responsabilidade do outro, não minha. Infelizmente, nós somos assim, né? O povo brasileiro é assim. Muito bem, concordo contigo. Vou interromper a gravação para a gente ir para a parte final da aula e vocês podem tirar dúvidas também e eu já vou fazer a chamada.